Olá, meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui trazendo uma palavra que vai abençoar a sua vida, iniciando aqui o quadro Chaves de Sabedoria. Eu quero, antes de trazer essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a cada irmão que está assistindo esse vídeo, que peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida financeira. Alcança aqueles que ainda não te conhecem. Glorifica teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu profetizo o seu milagre em nome de Jesus. Amém. Nesse vídeo nós estaremos ministrando uma palavra sobre criação de filhos. Como se deve criar filhos à luz da palavra de Deus? Com certeza, o grande problema hoje da sociedade está relacionado à rebeldia, ao mau comportamento dos jovens principalmente. Nós vemos os índices de mortalidade no meio dos jovens muito alto. Mas qual é o problema? Qual é a raiz desse problema? Eu quero ler com você aqui, se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar, no livro de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela, angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreceste de dia a dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, minha irmã de Absalão, meu irmão. Disse Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê a comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo ele visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou e fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a amassadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar todos a minha presença. E todos se retiraram. Então lhe disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. O texto que eu li se encontra no livro do profeta Samuel, o segundo livro, no capítulo 13, eu li do versículo 1 até o versículo 14. E esse texto, irmãos, vai trazer talvez a maior vergonha do rei Davi. O rei Davi foi um homem ungido por Deus, é reconhecido pela nação de Israel como o maior rei que Israel já teve, um homem que conquistou grandes vitórias, desde a célebre vitória que ele teve sobre Golias, um homem que
expandiu os territórios da nação de Israel, compositor de praticamente metade dos livros dos Salmos, que compõem o livro dos Salmos. O homem singular na história de Israel foi o rei Davi. Ele teve sucesso em quase todas as áreas da sua vida, mas como pai ele fracassou. Então essa mensagem é como criar filhos, e nós lemos um texto que poderia ser descrito como não criar. Nesse texto que lemos, descobrimos que o rei Davi, ele não se comunicava com os seus filhos, ele não tinha intimidade com os seus filhos, pelo menos com Aminon, porque Aminon se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar e relatou esse fato ao seu amigo, mas não falou nada com o seu pai. E isso demonstra que Davi não era um homem próximo dos seus filhos. Davi não era um homem que sentava perto dos seus filhos e conversava e procurava saber o que se passava na vida dos seus filhos. Davi era um homem distante dos seus filhos, que não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo. E Aminon recebe um conselho para que se fingisse de doente e falasse com seu pai Davi para que ele trouxesse Tamar, sua meia-irmã, para que ela fizesse ali alguns bolos, e ele, quando ele comesse aquele bolo, aquele pão, da mão de Tamar ele iria ser curado daquela pseudo-doença que ele estava tendo. E o rei Davi, sem saber dos planos de Aminon, mandou que Tamar fosse preparar aqueles bolos, aqueles bolos, e ela foi. No momento que ela entra no quarto, na casa de Aminon, ele pede que as pessoas saiam, e ela prepara sozinha ali aqueles bolos, aqueles pães, e quando ela termina de assar aqueles pães, ele pede para que ela entre na câmara, que era onde estava ali a cama, era um quarto propriamente dito, e ali ele força a sua irmã, ele tem relações sexuais com a sua própria irmã essa que era por parte de pai, não por parte de mãe, mas era meia-irmã dele. Então esse fato foi um fato muito vergonhoso na vida do rei Davi. E a pergunta para você que é pai, você que é mãe, você tem conversado com seus filhos? Você é o melhor amigo dos seus filhos? E você tem intimidade a ponto dos seus filhos relatarem os seus segredos a você? Ou você é como o rei Davi, um homem reconhecido pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, um grande rei, um grande conquistador da nação de Israel, um homem famoso, mas que dentro de casa não tinha a mínima habilidade para educar os seus filhos. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela for adulta não vai se desviar dele. Então, meus amados, nós atribuímos muitos problemas hoje na sociedade ao governo, à falta de investimentos públicos, à educação de má qualidade, mas eu creio que o problema principal está dentro dos lares, e esse problema passa pela falta de comunicação dos pais para com os filhos, por esse distanciamento. E hoje em dia, com o advento da tecnologia, dos smartphones, dos aplicativos, onde a conversa, o diálogo cada dia é menos, é restrito, as famílias se tornaram como se fosse um lugar onde não há praticamente diálogo, porque o pai está vendo ou ouvindo a notícia ou a música que ele quer no seu celular, o filho está no outro quarto também, assistindo aquilo que ele deseja, e a comunicação é cada dia menor. Eu creio que o grande problema do rei Davi foi a sua falta de comunicação com o seu filho Aminon. Aminon estava perturbado, desequilibrado emocionalmente, sexualmente,
E o pai não sabia de nada. Quem sabia do que se estava se passando era o amigo dele. Amigo este que deu um conselho a ele, que fez com que ele praticasse um incesto com a sua meia-irmã Tamar. Então, meus amados irmãos, qual é a palavra que Deus está dizendo para você? Você que é pai, você que é mãe, que você deve gastar tempo com seus filhos, que você deve sentar na mesa com eles, almoçar junto, jantar com eles, conversar com eles. Eu ainda quero ler um texto que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, Novo Testamento, que ele vai trazer alguns conselhos. O texto vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então é necessário que os pais eles se aproximem dos filhos, não como aqueles que impõem autoridade, que determinam, até mesmo quando o jovem já alcançou determinada idade. Existem pais que querem até escolher as roupas dos filhos, que não dão nenhuma liberdade. Não provoqueis a ira, ou seja, não irrite seu filho, não trate ele como se ele não fosse uma pessoa digna de ser ouvida. Crie-o na disciplina. O que é disciplinar? É corrigir, é mostrar o que é certo, o que é errado. E na admoestação do Senhor, que é de acordo com a palavra de Deus. Então nessa mensagem que eu estou trazendo para você, fica aqui um exemplo claro de alguém que da porta da sua casa para fora era um sucesso, mas dentro de casa foi um fracasso. Davi não foi um bom pai. Davi não foi um homem que teve o mesmo êxito que teve como rei, como guerreiro, como compositor de salmos. Ele não alcançou esse mesmo êxito como pai. E a consequência foi um desastre na sua família. Esse filho de Davi, que força a sua meia-irmã, lá na frente vai ser assassinado pelo seu meio-irmão Absalão. O outro filho do rei Davi vai tentar usurpar esse, que mata o seu meio-irmão, vai tentar usurpar o trono dele, Absalão. Então nós podemos ver que Davi cometeu muitos erros, e o principal deles foi a falta de comunicação. O texto vai dizer que lá na frente, quando Absalão ele trama a morte de Aminon, Absalão era irmão de Tamar, essa que foi forçada, a Bíblia vai dizer que Davi também não conversa com seu filho Absalão. E depois, quando Absalão mata o seu irmão, faz uma emboscada contra o seu próprio irmão, por causa desse incesto, e porque Davi, o seu pai, não fez absolutamente nada para corrigir Aminon. Depois Absalão retorna de um exílio, que ele é condenado a ficar isolado, mas depois ele volta, e Davi também não conversa com ele, e lá na frente ele faz uma tentativa de tomar o reino do seu próprio pai. Tudo isso porque ele não conversou com seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você tem conversado com seu filho? Você tem se aproximado dele? Você tem ensinado a palavra? Você que é cristão, e aí é uma palavra específica para quem é crente. Você que é crente, você tem ensinado a palavra do Senhor a seus filhos? A Escritura diz que o dever de ensinar a palavra não é primeiramente da igreja, é dos pais. Você tem gastado tempo, lido a Bíblia, orado com seus filhos? Você tem dialogado com eles? Eles têm amigos que são mais íntimos do que você? Então essa é uma reflexão. A pergunta é: como se cria então os filhos? Cria-se filhos a partir
da leitura da palavra de Deus e de uma vida devocional. Você deve estudar a palavra de Deus, você deve aplicar os princípios que há na palavra. A palavra vai falar que a vara e a disciplina virão sobre a criança, e que a criança entregue a si mesmo virá a envergonhar os seus pais. Então a Bíblia exorta a corrigir os filhos quando for necessário, até, e utiliza a expressão vara no sentido de corrigir fisicamente, não de bater nos filhos e causar algum tipo de dano, seja físico ou emocional, mas puni-los e mostrá-los que quando eles praticarem coisas erradas, eles devem ser corrigidos, porque assim eles vão ter uma ideia que na sociedade, quando eles crescerem, quando eles praticarem transgressões, haverão punições. A Bíblia vai ensinar a você a criar seus filhos, de maneira que eles vão lhe honrar, de maneira que eles vão ser bênçãos para você. A Bíblia vai dizer que o homem que teme ao Senhor, os seus filhos o protegerão e não será envergonhado quando alguém pleitear com eles a porta da sua casa. Lhe protegerão. Os seus filhos cuidarão de você quando você envelhecer, se você os criá-los nos princípios da palavra de Deus. Os seus filhos, eles serão aqueles que vão lhe ajudar. Mas é preciso que você não cometa o erro que o rei Davi cometeu, principalmente na época de hoje, onde a fama, o sucesso, as pessoas, até mesmo no nosso meio, no meio cristão, fazem tudo por fama, por holofotes. E não vou dizer que foi o caso do rei Davi, mas Davi, ele foi um homem que tirou nota 10 da porta da casa para fora e tirou uma nota muito baixa dentro de casa. Como pai, ele deixou muito a desejar. E esse é um exemplo que a Escritura nos deixa para não cometermos. E os danos que a desestrutura familiar traz se refletem no comportamento da sociedade. Esses jovens que hoje estão envolvidos com droga, até que você pode observar as roupas, os piercings, esses visuais muito chamativos, na verdade, é uma expressão do indivíduo que não está se sentindo bem acolhido dentro da sua própria casa, que não está se sentindo amado dentro da sua própria casa. É um protesto. Os comportamentos dos jovens agressivos são um reflexo da desestrutura familiar. E Jesus Cristo falou uma parábola, a parábola do filho pródigo, e ali ele demonstra Deus sendo o pai, e aquele filho pródigo ele sai, ele perde a sua parte da herança, e ele perde, e num determinado momento ele cai em si e ele volta. Por que ele volta? Ele volta porque na casa do pai dele ele percebeu que não existia nenhum lugar onde ele seria tão amado quanto era na casa do seu pai. E o mais interessante é que o pai não dá um sermão naquele jovem que desperdiça os seus bens com meretrizes, que perde o brasão que representava a identidade familiar, que perde a roupa, que volta cheirando a porcos, maltrapilho. Não, o pai não dá um sermão. O pai o abraça, o veste, calça as sandálias e manda matar um novilho cevado e o ama. Então a pergunta é: você que é pai, você que é mãe, o seu lar, você ama tanto os seus filhos que em nenhum lugar onde ele estiver ele vai se sentir tão amado quanto na sua casa? Será que se ele sair do lar, ele vai encontrar pessoas que vão amá-lo mais do que você que é pai? Ele vai encontrar pessoas que sejam mais amigas dele do que você? Então reflita, porque o mau exemplo que o rei Davi deu, o seu distanciamento, a sua falta de comunicação com os seus filhos, permitiu que acontecesse uma tragédia onde um filho forçou a sua meia-irmã, aonde o outro irmão se vingou e matou o seu meio-irmão, aonde esse que fez esse ato
tentou usurpar o trono do seu próprio pai. Lá na frente, Davi se viu angustiado, mas ele não parou para refletir que tudo isso foi a sua negligência como pai que causou. Então não adianta, não vale a pena ser um sucesso fora de casa, não vale a pena ser reconhecido por conquistas, por diplomas, e dentro de casa ser uma pessoa aquém, porque o seu maior patrimônio, você que é pai, você que é mãe, são os seus filhos. A Bíblia diz que são a herança do Senhor. Então eu deixo essa reflexão para você, que o Senhor assim esteja abençoando a sua vida, o Eterno abençoe a sua vida no nome de Jesus. E eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no meu canal do YouTube. É um canal que você com certeza vai ser edificado. Deus te abençoe e até a próxima, assim Ele permitindo, em nome de Jesus.